Olá, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical Online. Sou o professor Israel. É um prazer tê-los aqui novamente para a nossa lição de número 3. Chegamos então ao momento de estudarmos Ezequiel, o Atalaia sobre a casa de Israel. Mas antes de iniciar a lição, deixa eu fazer algumas considerações importantes. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar dois links importantes. O primeiro link é um fórum de dúvidas ou de comentários, onde eu incentivo você a participar. Caso você tenha alguma dúvida, você pode ir lá postar a sua dúvida. Ou caso você queira fazer algum comentário para crescer informação para os alunos da EBD Online, também faça a sua publicação. Mas além do nosso fórum, há também um link com uma atividade que no final eu quero reiterar para você fazer, que é a verificação do aprendizado. Será muito útil para você fazer essa atividade. Tudo bem? Tem aqui também no nosso canal uma aula extra que foi gravada para auxiliar na nossa compreensão sobre o estudo do livro do profeta Ezequiel. Bom, como sempre, a nossa aula está dividida em momentos. E na aula de hoje, ela tem aí 3 sessões diferentes, onde eu quero fazer a apresentação do conteúdo para vocês. Ezequiel Atalaia sobre a casa de Israel. Primeiro, na primeira sessão, eu quero falar sobre Deus designando o profeta como um atalaia ou como um vigia. Na segunda sessão, quais são as implicações de Deus ter designado Ezequiel como um vigia sobre Israel. Então, quais são as implicações de ser vigiado. E terceiro, encerrar a minha aula numa última sessão, fazendo uma aplicação ao conteúdo. Se você precisar, aperta pause no vídeo, assiste novamente. A minha intenção é que este conteúdo lhe ajude a aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Tudo bem? Bom, aqui então nós continuamos a partir de onde paramos na aula passada. Nós percebemos que o Espírito Santo move o profeta de um lugar a outro, e quando chega então em Tel Abib, ele fica 7 dias em silêncio. Deus irrompe aquele silêncio, trazendo uma mensagem ao profeta. E é daqui que nós seguiremos hoje, a partir da mensagem que Deus traz ao profeta, e ela aparece para a gente no versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? Depois de 7 dias, o Senhor me deu uma mensagem. Filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Então nós descobrimos neste versículo que o Senhor designa o profeta como um vigia, como um atalaia. Para você que não sabe, esse é um tipo de sentinela que ficava sobre os muros para avisar e alertar sobre perigos iminentes que vinham contra a cidade. No caso, Deus está colocando ele como um vigia em um lugar estratégico para vigiar Israel. Então é muito emblemático isso, e nós tentaremos perceber nessa aula de hoje o que significa ele estar vigiando Israel e por que Deus colocou então sentinela, alguém olhando este povo e anunciando o perigo iminente. É isso que Ezequiel vai fazer. Ele é alguém que vai tocar a buzina dizendo, olha, tem um perigo, e esse perigo representa algo muito grave ao seu futuro, ao nosso futuro. É essa imagem de Ezequiel como um sentinela anunciando um perigo iminente que vai aparecer para a gente nos próximos versículos. Versículos esse onde Deus vai descrever o tipo de perigo que ele vai tocar a buzina. Vamos verificar então? A leitura é um pouco extensa, mas é necessário e essencial a gente ler. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 21. Acompanhe comigo a leitura. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhe transmitir a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu o considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém,
salvará sua vida. Versículo 20. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles será lembrado, e eu os considerarei responsável pela morte deles. Mas, se você advertir os justos a não pecarem, e eles lhe derem ouvido e não pecarem, eles viverão. E você também salvará sua vida. Você conseguiu reparar? Fica muito claro para nós o que é Deus designar Ezequiel como um vigia, como uma atalaia. Olha, Ezequiel, tem perigos e esses perigos vão representar a morte deles. Então toque a trombeta, avise essas pessoas sobre esse perigo. Mas aqui no caso do profeta, Deus coloca um peso sobre essa responsabilidade, porque Deus diz assim: se você não avisar, eu vou considerar você como culpado por essas mortes. Então é significativo isso. Mas quais são as 4 situações hipotéticas que Deus coloca aqui de perigo que Ezequiel deve então anunciar? São 4 situações, eu organizei elas de maneira que a gente compreenda quando é que o Ezequiel vai tocar a trombeta. Primeira situação hipotética que Deus coloca: avise aos perversos para que mudem a sua conduta. Então, ao ver alguém agindo de maneira perversa, diga a essa pessoa: não faça isso. Isso vai lhe causar a sua própria condenação. Versículo 18. Qual é a segunda situação hipotética? Versículo 19. Caso esse perverso não se arrependa, ele morrerá em seu pecado. Então, perceba que é um desdobramento ao anúncio anterior. Eu não quero dar ouvido. Tudo bem, mas é importante você saber que você vai morrer em seu pecado. O juízo virá sobre a sua vida. Essa é a segunda situação. Então perceba que nós já temos 2 situações hipotéticas onde Ezequiel deveria anunciar um perigo iminente. A terceira situação aparece no versículo 20. Avisar o justo sobre os desvios de sua conduta. Sabe o justo? Pois é, ele vai passar por situações onde a sua conduta se tornará perversa. Avise o justo: olha, isso que você está fazendo está errado. Então é a terceira situação onde ele deve fazer o anúncio. A quarta situação tem a ver com caso esse justo não se arrependa. Olha, eu vou continuar fazendo isso mesmo porque eu gostei de ter uma conduta errada. Então você vai morrer por causa do seu pecado. Você consegue perceber como é muito claro a maneira como ele vai exercer essa função de atalaia, de vigia? Observando todos esses casos hipotéticos, eu quero passar à segunda sessão, que é: por que Deus colocou Ezequiel para vigiar essas pessoas? Quais são essas implicações? O que significa Deus ter estabelecido ele como um atalaia para fazer essa denúncia? E aqui eu queria fazer 4 implicações que eu considero ser importantes sobre o fato de Deus ter estabelecido Ezequiel como um vigia ou como um atalaia. Primeira implicação: Deus está observando a maneira como aquelas pessoas têm vivido, a maneira como aquelas pessoas repudiam o pacto, e Deus não está nada satisfeito. Deus não está feliz, não está contente com a maneira como os perversos e, veja, os justos, ambos, têm abandonado o pacto do Senhor. Porque isso não é apenas uma atitude que os perversos têm praticado. Os justos também têm abandonado a aliança com o Senhor. Então essa é a primeira implicação. Deus está olhando a maneira como essas pessoas estão vivendo e ele não está satisfeito com isso. Segunda implicação: Ezequiel, como um sentinela, mostra que Deus está avaliando a forma individual como cada um tem vivido. E aqui nós temos uma antecipação de um assunto que Ezequiel vai tratar assim com muito mais tempo no capítulo 18. O capítulo 18, ele vai falar sobre a justiça de Deus, porque a questão que eles colocam é a seguinte: nós estamos sofrendo por causa do pecado dos outros.
E aí Ezequiel vai dizer, não, vocês estão sofrendo por causa das suas próprias atitudes. É o justo que fez maldade e que está colhendo as consequências de sua maldade. Se você quiser uma antecipação sobre isso, aqui no canal tem uma aula onde eu leciono sobre isso, capítulo 18 de Ezequiel, e eu falo sobre a justiça de Deus. Se você quiser já assistir essa aula e ter uma antecipação desse conteúdo, fique à vontade, procure aqui que acho que vai ser útil para você. Então essa é a segunda implicação. Cada um é responsável pela forma como tem vivido, e eu tenho olhado cada indivíduo e percebido como cada indivíduo será responsabilizado por aquilo que ele faz. Então a responsabilidade ela é individual. Terceira implicação, cada pessoa tem a oportunidade de escolher seu destino. Então o profeta está anunciando e está dizendo sobre os perigos, e cada um tem que escolher, olha, eu vou continuar na minha perversidade, quer seja eu um ímpio anteriormente, quer seja eu um justo anteriormente, eu vou continuar na minha perversidade ou eu vou me arrepender? E no caso o arrependimento é essa mudança de direção. Porque a implicação é a seguinte, o salário do pecado será a morte, mas o salário do arrependimento será a vida. E Ezequiel coloca isso para eles. A quarta implicação de Deus ter colocado Ezequiel como um atalaia é que Deus está requerendo fidelidade tanto do profeta, e Deus diz isso, se você não anunciar eu vou requerer de você, como das pessoas. Olha, se vocês não se atentarem às minhas orientações, ao alerta do profeta, eu vou requerer de vocês. Então Deus está requerendo fidelidade de ambas as partes. No caso do profeta, ele vai ser culpado se ele não anunciar essa mensagem. No caso do povo, eles experimentarão a morte em decorrência do pecado, a consequência de provar o juízo divino pelas suas escolhas. Em ambos os casos, o que Deus está pedindo é fidelidade. E por que esse ponto da fidelidade ele é tão importante? Daniel Bloch faz um comentário interessante sobre isso e eu quero compartilhar com você. O chamado do profeta não é para salvar almas, o que pertence a Deus, mas para proclamar a mensagem que recebe um comissário divino. A lealdade em serviço é medida não pela eficácia, mas pela fidelidade à ordem divina. Isso aqui é muito importante, porque o que Deus está dizendo ao profeta é, olha, eu não vou avaliar você se o justo se arrepender. Então, no final, eu vou contar quantos justos se arrependeram e vou acreditar isso a você. Não. O que Deus vai avaliar é ele ter sido fiel ao anúncio profético. Isso é importante para nós. É importante perceber a maneira como Deus exige a fidelidade. Essa noção de eficácia, colocada principalmente pelos nossos dias, pelo mundo corporativo, ela foge muito à noção bíblica. Antes de qualquer coisa, Deus exige fidelidade do seu povo. Bom, terminando essa segunda sessão, eu quero encerrar a aula de hoje com uma aplicação, na terceira sessão, uma aplicação muito significativa. A aplicação é a seguinte: não é como alguém começa a corrida que conta, mas como alguém termina. Você pode ter começado como um perverso e se arrependeu e alcançou a vida. Ou então você pode ter começado como um justo que não se desviou a sua conduta. Em ambos os casos, você terminou bem. Isso é importante. Mas o que nenhum de nós deseja é começar bem ou começar mal e terminar mal. Ninguém deseja terminar mal, porque terminar mal significa colher a morte em decorrência do pecado. E eu acho que essa aplicação é importante no profeta Ezequiel, porque a mensagem cabe para dois grupos de pessoas, o perverso e o justo. E em ambos os casos, eles estão sendo convidados a repensarem como estão vivendo. O perverso abandonar definitivamente a sua perversidade. O justo se atentar que ele acabou deslizando em sua conduta. E o convite de Deus a ambos é a fidelidade e a aliança do Senhor. Então eu acho que isso é muito valioso para nós, essa avaliação sobre como nós vamos terminar a carreira. Lembrou de Paulo, né? Combati o bom combate. Eu acho que é isso que nós temos que mirar para a nossa vida. Mais importante do que avaliar
o nosso começo. Talvez você não tenha uma origem cristã, você já experimentou muitas coisas do mundo e sua perversidade, mas o mais importante é manter-se íntegro e fiel à aliança do Senhor. Eu acho que essa aplicação é valiosa para todos nós. Para encerrar, então, eu convido você a acessar aqui embaixo a nossa atividade, onde você terá a oportunidade de verificar o aprendizado. Tudo bem? Eu espero você na nossa próxima aula, momento onde nós seguiremos aqui com o estudo do livro do profeta Ezequiel. Até lá!